Ó, nós estamos num petit comitê aqui, acho que nós estamos em quanto? 17, 18 pessoas? Acho que 20 até. Vamos 20. tocando juntos, tá bom, gente? Não tem problema. Bem, essa questão do artista, né, arte, ainda bem que o Mordecai até tocou, que hoje é o dia, né? Só que nós vamos fazer um trabalho de espelho e sombra, ou seja, nos olharmos através deles. E principalmente, né? Aí temos até uma psicóloga aqui hoje, né, bebê? Aonde a gente vai tratar das sombras, que é muito importante, né? Então, esse novo módulo que a gente está mexendo aqui, olha só, artista, espelho e sombra, diálogos, encontros, que através das biografias dos artistas desenvolveremos no mundo pandêmico contemporâneo uma leitura interpretativa e transversal para o autoconhecimento. Não é autoajuda, não, tá, gente? Nada disso, nem para ganhar dinheiro, nem para ganhar amor. É autoconhecimento mesmo, né? A gente trocar, como a gente tem feito, né? Desde julho, agosto do ano passado, né, Val? É esse tempo que eu acho. Então, a sequência, deixa eu passar um mais bonitinho. É que esse eu tive que fazer a toque de caixa. Na hora que eu coloquei, o Val já mandou o outro. Ele se assustou aqui quando eu postei esse, lembra, Val? Ele já me mandou esse bonitão aqui, feito pela equipe do Val, ó. Né, Val? Bem bacana o trabalho. Só que do jeito que está aqui eu não consigo ler, eu vou ter que voltar para o outro, gente, aqui, ó. Então, nosso primeiro encontro é o primeiro pintor no mundo. Claro que a gente pode colocar a preposição do mundo também, mas eu gosto, às vezes, de desconcertar um pouquinho o meu português, tá? No mundo. Cimabue, ou Cimabue, tá? Um novo pensar. Leonardo, o ser humano. Poussin, Nicolas Poussin, que eu adoro, né? Ele é reconhecido como pintor filósofo. Então, portanto, a filosofia na tradição. Modigliani, tá? O autoconhecimento. Esse vai ser bem legal. Eu já estou no meu limite de falar dele também. Picasso, uma releitura do mundo, tá? A Anita Malfatti, tá? A pressão do diferente, os problemas dela que ela teve com Monteiro Lobato, tá? Vai ser bem legal. Ela foi a primeira mesmo modernista a expor aqui no Brasil em 1917, não foi a semana de 22, não. Apesar que a semana de 22 não foi semana, foi uma segunda, uma quarta e uma sexta, foram só 3 dias, tá? E Marc Chagall, né? Chagall, vamos falar bem dele, vai ser bem a área dele que eu adoro, né? A questão da religião. Ele conheceu o Rebbe, vieram da mesma cidade que o Rebbe, gente. Olha que legal, né? A região como realização, claro, vamos falar de Portinari, né? Que Brasil é esse? Eu quis brincar para a gente discutir, né? E Banksy, tá? O que eu sou, né? Brincando, o que ele é, né? Esses são os 10 temas que a gente vai enfrentar juntos para tentar trocar. Então, hoje, né, artista espelho e sombra, o primeiro pintor no mundo. Não ficou bacana o trabalho dos meninos aí, essa arte deles? Dá um golinho aqui e vamos para o pau, gente. Vamos lá. Pá, pronto. Como nós estamos numa fase nova, tá? Eu não sei quantos de vocês sabem a origem dessa palavra, o que Réveillon quer dizer, tá? A palavra Réveillon é uma palavra que eu gosto muito, ela é muito interessante, e Réveillon, tá? Quer dizer, do francês, despertar, abrir os olhos, ver algo novo, é um neófito. Então, como nós estamos aqui nesse novo módulo, então nós vamos passar por esse Réveillon. Nós vamos despertar, tá? Nesse momento. Olha só, né? La Cueva de las Manos. Fica, se tiver algum argentino aqui, tá bom? Isso fica na Argentina, tá? Olha que interessante. Eu não sei se vocês, os artistas, já devem estar se perguntando como que eles fazem isso, né? Que tipo de pincel eles usavam? Como que é, Marta? Liga o som, liga o som, liga o som. Eu imaginei que eram as mãos mesmo, mas é difícil, né? Essas Não, mãos. não, 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 mas são as mãos mesmo. Mas agora olha que legal.
como que eles conseguem pintar as mãos assim? Então, eles molham a mão e pintam, não é isso? É. Mas a parte da sombra, estão entendendo? Espelho e sombra. Eles sopravam. Olha só, estão entendendo? Ó, eu gostaria que hoje vocês prestassem um pouquinho mais de atenção por causa da palavra Réveillon. Esses são os primeiros. E hoje vou falar do primeiro, da primeira raça pintora no mundo, tá? E que foi descoberto há 30 dias atrás. Olha que legal, é matéria nova, tá? Deles. Claro que eu já tinha preparado esse material, mas isso veio a calhar. São esses coincidires na vida, né? Mas olha que coisa, não as mãos. Olha a manufatura. Olha essa gruta, como falam os franceses, essa cueva, como falam os espanhóis, ou como nós chamamos de caverna, né? Eu gosto muito de chamar de útero, tá? Eu acho que aí são locais de profeta, né? Aquele que tem o feto, onde nasce, onde cria. Esse é um trabalho de mais ou menos, tá? 9.000 anos apenas. Eu trouxe para como referência. Hoje vocês vão querer me matar um pouquinho, que eu vou e volto, tá? Vamos lá. Pois bem, olha que interessante aqui, tá? Vocês estão vendo que lá embaixo, tá vendo aqui, ó, tem um vertical, um timeline ali de 1, 2, 3, 4, 5, 6, são milhões, tá? Quanto à precisão destas datas, elas são muito duvidosas. A gente discute o tempo todo. E o assunto que a gente vai falar aqui hoje, a margem, o spread, acho que é um gap que a gente usa, um vazio que a gente usa aqui é muito grande. A gente tem dúvidas de 1 milhão de anos, algumas vezes dúvidas em, gente, 10, 30 milhões de anos. Então, a gente conhece muito pouco sobre isso. E é um assunto complexo de se falar, mas ele é muito bonito por causa da parte mágica, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo, nós temos a separação, tá vendo? Está aqui no nível de 5 milhões de anos. Não sei se vocês conseguem ver. Estão vendo? Só que alguns acham que isso aconteceu há 7 milhões de anos atrás. O hominídeo, ele se separa do chimpanzé. Vocês estão vendo as subdivisões que a gente vai tendo até chegar, né, no Homo sapiens, e que está um pouquinho mais acima do Homo neanderthalis, neandertalense, tá bom? Então, tem todas essas divisões. Então, quando vocês pensarem que a raça humana ela é linear, não é. Havia sexo entre todas essas espécies? Sim. Até hoje, quando a gente fala do O positivo, que não se sabe direito determinadas potencialidades desse sangue, alguns ligam esse sangue ao Homo, né, neandertalense. Olha só que interessante esse estudo. Olha a complexidade disso, tá? Claro que é um prato cheio para quem gosta de ufologia, esse assunto, tá? Por causa do O, né? E aqui nós temos, então, o Homo sapiens e o Homo neanderthalense. Nós vamos andando. Olha que interessante aqui. Nós temos o pré-australopithecus. Australopithecus não é da Austrália, não. Austro aí quer dizer sul, tá? Então, é o sul da África. O Pithecus, o macaco do sul, tá? Então, eu quero mostrar a vocês a questão do tamanho cerebral. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, né? Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Vocês, aonde eu quero... Vocês conseguem ler? Não? Conseguem? Ah, tá bom. Sim. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Mas eu quero comparar mais aqui esses dois, o Neandertal com o Sapiens. Não o Sapiens Sapiens, o Neandertal com Sapiens. Pelo que se sabe, basicamente, o Neandertal tinha mais
centímetros cúbicos de cérebro do que nós. Lembram que a gente já falei sobre isso, e o cérebro, ele foi aumentando de tamanho porque o nosso corpo foi aumentando de tamanho. Fica muito mais difícil cuidar dos intestinos que nós temos hoje, o tamanho do nosso coração, os 2 pulmões, os rins, né? Então, o cérebro que toma conta disso, ele foi aumentando também. Depois eu entro na questão da mente. Estou falando do corpo. Não confundam corpo com vida, nem corpo com vida e mente, nem corpo com vida, mente e alma. São coisas totalmente distintas, tá bom? Guardem isso. Então, o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos vendo que o cérebro, ele é um hard disk. Por qual motivo? Para procriação e manutenção da espécie. Qual o motivo de estarmos aqui? Vida. O que quer dizer vida? Procriação. Simples assim. Tudo que existe quer se manter no universo existindo. O tamanho do nosso cérebro é que a gente quer continuar existindo. Não é que a mente é enorme. Opa, poderá ser daqui a pouco, tá? Mas nós estamos falando de vida, corpo-vida. Cérebro é corpo-vida. Então, é procriação. Lembra a separação? Primeira célula, separação das células, é a manutenção da vida. O cérebro, ele serve primitiva, prioristicamente para isso. Então, tanto o Neandertal quanto o Sapiens são muito parecidos nisso. E aí, tá? Olha que legal, né? Eu não sei se vocês já tentaram criar uma faca a partir de uma pedra lascada. É muito difícil, é complexo. Veja, ele usa uma outra pedra ali, como pedra martelo, para criar, né, esse tipo de machado na mão. É dificílimo fazer isso, não é muito fácil, não. E parece que com o tempo, é óbvio, esse Homo habilis começou a adquirir essa técnica. Por que eu estou entrando nisso agora? Se ele começou a adquirir essa técnica, aí, Mordecai, olha, meu querido, determinados colegas meus acham que isso é utensílio. Eu já acho que isso é criação e arte. É como fazer um prato de barro. Você precisa ter arte para isso, né? Não é um artífice, precisa ter arte, sim. A estética do tamanho, a proporcionalidade, a usabilidade, tem toda uma técnica para isso. Então, técnica, né, Nineta? Martin, arte, tá? Então, se isso está acontecendo fora, já está acontecendo algo no cérebro que está guardando as informações, tá? E aí nós estamos criando a nossa mente. A mente, ela não habita aqui. Ela habita no corpo todo. No corpo todo, tá? A mente é corpórea, ela não é no cérebro, tá? Pois bem. Aí nós fomos criando ferramentas. É muito legal isso, gente. Acho que tem o quê, Carol? Umas 4 aulas que eu falei no grupo de terça-feira, né? Sobre a questão Por do aí. aluno. É isso? É Né? o alongamento, né? O prolongamento Do do corpo. corpo. Isso, né? Então, o que acontece? Né? O nosso corpo, ele tem limites. Nós não podemos voar? Podemos sim. Não podemos saltar? Podemos sim. Não podemos cortar? Podemos sim. Nós desenvolvemos uma coisa dentro do cérebro. Cérebro é vida. Mas desenvolvemos algo que é a questão de comparações. Isso nós vamos chamar de mente. A mente. A mente foi criando isso. E conforme a gente foi se concentrando nisso, né, aí nós começamos a pensar, que é outra coisa. Mas o primeiro ponto, há 2 milhões de anos atrás, com nenhuma certeza, tá, é em torno disso, o que de principal aconteceu é que eu sei que eu existo. Eu sei que eu estou aqui, eu estou habitando, ó, eu estou mexendo meus dedinhos, eu estou falando. Claro que a minha fala não é controlada
pela minha mente, ela é mágica, ela vai saindo. Se eu for falar na velocidade do meu pensamento, eu vou abaixar muito, porque eu primeiro falo aqui para repetir depois. Façam esse exercício, tá? A fala é mágica, ela vai fluindo, ela tem fluidez. Nossa, como aquela pessoa fala bem, né? Porque ela não pensa tanto para falar. Por isso que a gente fala muita bobagem também, dentro de um comportamento lógico, formal, matemático, social, aristotélico, tá? Então, aqui nós começamos a criar situações, gavetas, personas, né? Os gregos falam muito bem disso, né? Então, essas técnicas todas foram sendo desenvolvidas. O corpo foi criando situações de defesa, não esquecendo que a parte mais importante da vida é a vida. E aí, nós estamos aqui no Brasil, gente. Nós estamos lá, Serra da Capivara. Não estou falando, não, viu, Nilson, para levantar as informações do cara, não. Não é essa capivara que eu quero, tá? Que capivara é uma gíria, né, Nilson? Que quer dizer o que o cara aprontou no sistema, né? Então, aqui, Exatamente. fala, o que é capivara, meu querido? São os antecedentes Ah, olha criminais. que ele foi educado, advogado agora, hein? São os antecedentes, tá bom? Então, só que aqui nós estamos no Piauí, na Serra da Capivara, que tem mais de 730 lugares aqui no Brasil, tá? E eu quis trazer esses aqui. O Val, pelo jeito, conhece lá, hein? Gostei do balançar de cabeça aí, ó. Conheço. Olha aí. Ah, depois você precisa contar. Conheço. Até a Paraíba tem bastante também. A Pedra do Ingá também é idêntico essas inscrições. Você conhece lá isso, Toda Val? aquela região do centro, do norte e nordeste tem muitas inscrições dessas. É Sim. impressionante. Vale a pena conferir. Agora, olha que legal. O Peter está lembrando um pouquinho da aula da Elsa Eisenberg, né, Peter? Então, o que acontece aqui? Claro que eu vou ser muito preciso. As datações de lá são de 10.000 a 100.000 anos. Olha a imprecisão disso, gente. E já estamos usando, a gente fala muito de carbono 14, carbono 15, só que hoje nós estamos usando também o urânio, que é uma nova tecnologia, não tão nova assim, mas que está ajudando muito hoje a esse tipo de curva para marcar o tempo. Porque o que é o carbono, o que é o urânio, né? Tudo na vida emite radiação. Tudo está trocando. Vocês acham que estão vendo isso aqui direto? Não. Na frente de vocês, em volta de vocês, tudo está irradiando energia. O tempo todo. Os teus ossos estão sendo formados, teus tecidos, você está mudando de pele, o tempo todo está tudo se modificando, tá? Então, aqui, eu quis trazer esses desenhos, desígnios, né? Para você, signos, que vão, conforme a nossa conversa, signo se transformar em símbolos. Aqui são pessoas sofrendo, tá? Ataques. Foi o que foi estudado até hoje nesse tipo de desenho, especificamente aqui. E aí, agora nós vamos começar a viajar, tá? Aqui nós estamos num desenho que foi o que eu consegui, foi a imagem que eu tive, dos primeiros desenhistas, 6.6, tá? Olha só isso, gente. 60, com certeza, 666.000 anos atrás, feito pelo Homo neanderthalis. Não sei se vocês conseguem ver um cavalinho ali, um outro dorso, estão vendo? Dá para ver? Essa foi a imagem que eu consegui. Essa outra não é... Opa, não. Eu tirei a outra, que estava um pouquinho pior ainda. Tá? Então, aqui, pelos conhecimentos que se tem desse ano, o pintor, o desenhista mais antigo é o Homo neanderthalis, que achava-se que era o Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens. Então houve uma muda
muita coisa. Para nós aqui não parece. Por isso que eu pedi para vocês terem tensão, tá? Atenção e tensão, porque isso muda muito. Então, há mais tempo, porque o Neandertales estava na Terra a partir de 250, 200 mil anos. Então, nós pensávamos diferente, tínhamos uma mente antes do que estávamos imaginando de apenas há 30 mil anos atrás, enquanto os primeiros desenhistas. Então, dobrou esse volume de tempo. Então, poderá ser modificado logo. Agora, vamos... Mordecai, olha que legal, cara. Olívio, Oi, querido. que tinta boa que esse povo usava, hein? Não. Pera. Você está gostando, não está? Você está gostando Adorei. disso. Estou me Então, identificando. olha, vocês se preparem, que vocês vão ver uma qualidade de imagem. Claro que vai depender da minha imagem, do transporte até vocês e o equipamento de vocês. Mas se preparem que vocês vão ter imagens hoje alucinantes, tá? Agora, o que vocês estão vendo aqui são ossos, tá? De macaco, osso humano. E não se esqueçam, até hoje a gente se come. Eu não estou falando de sexo, não, gente. Sabe? Nós somos até hoje canibais, tá? Essa vida limpa que a gente tem aqui é bacana. Talvez um dia o Nilson poderá falar para nós, eu não sei o quanto ele pode falar, né, o que é esse tipo de trabalho, né, de perito, né, que é um complexo. O ser humano é complexo, né, bebê? Você, enquanto psicóloga, deve saber bem disso, né? Nós temos, essa palavra é muito delicada para mim, nós temos de tudo na vivência humana, né? Mas aqui esses ossos são ossos de animais, e o que vocês estão vendo aqui não são simplesmente risquinhos, são cálculos matemáticos. Não só das duas equações básicas. Estou falando de soma, que é mais fácil, e a subtração. Mas estamos falando de multiplicação, tá? E de divisão. Olha isso, gente. Olha os cálculos que já foram feitos sobre isso. Existem cálculos aqui lunares, menstruação feminina, tem todo um cálculo disso nestes bastões. Tá? Eu só estou trazendo, um dia eu posso até entrar nisso, que essa parte matemática me fascina, eu adoro matemática, tá? Principalmente cálculo integral e diferencial. Portanto, Sir Isaac Newton e Gottfried von Leibniz. São os dois ídolos que eu tenho, porque eles misturam muito alquimia com cálculo século XVII. Então, isto aqui está sendo estudado e calculado até hoje, e a base aqui, não sei se vocês estão vendo lá no final, é 60. Mas, Olívio, o que você quer dizer com isso que é 60? A hora tem quanto tempo? Alguém pode falar para mim? 60 minutos. minutos. Quanto tem um minuto? 60 segundos. Puxa, há quanto tempo nós temos isso? Quem criou isso? Os sumérios. Os sumérios, eu estou falando, gente, no mínimo há 2.500 anos atrás. Por que o número 6? Né? Lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui que conta, esse não entra. 4 por 3, 12. E esse múltiplo, esse cálculo deles, eles entram aqui, onde dá o somatório de 48, em números primos. Não, mas espera, Olívio, isso está sendo estudado hoje, nós que sabemos os números primos, eles não sabiam. Não sabemos direito, porque o cálculo, ele tem muito a ver com a abstração matemática. Olha a complexidade desses seres nessa época, tá? Pois bem. Martinha, olha isso. Olha a qualidade. Só que eu estou trazendo em alguns locais, seres, nós humanos,
para a gente viajar junto para ver o tamanho e a altura que isso... Lembram? Foi a Cirela que emprestou para eles, tá, a base para subirem no telhado. Ligaram para o Eli Horn e falaram: Eli, você me empresta o andaime para fazer lá? Então ele emprestou o andaime para os homens neandertalenses, sapiens sapiens, subirem no teto para fazer isso. E, claro, quem prestou a iluminação foi Eletropaulo, tá, para eles. Gente, isso tudo vocês vão ver daqui a pouco, a profundidade dessas cavernas, a altura dessas cavernas. Eu não sei o quanto de vocês já entraram numa caverna. Se vocês fecharem os olhos agora, não é igual uma caverna. Caverna, o tilintar do som te deixa surdo, realmente cego, você nada vê numa caverna. Espeleologia, então, mergulhar em caverna é fabuloso, porque é muito perigoso. Você não sabe se você está embaixo ou em cima, mas é fantástico. É algo, nossa, é algo sensacional. Quem não fez, se for possível, faça, mas com profissionais, é muito legal. Bem, aqui nós estamos viajando em Lascaux, França, né? Olha que interessante, né? Olha isso, gente, olha a qualidade. Agora, como isso era pintado? Com as mãos, fios de cabelo, crina de animais. Mas vocês viram o tamanho disso, gente? A altura que isso está? Imagina você entrando numa caverna com archotes. Sim, com betume queimando, óleo queimando, azeite talvez de azeitona, né? Olha só, lembram quando nós usamos nas nossas Hanukiotes, tá? O azeite virgem, olha o simbolismo de onde vem isso também, das velas, né? As primeiras achotes, olha isso. Olha essa entrada, gente. Agora cabe a pergunta, né? Por que fazer isso dentro das cavernas, lá no fundo? É o retorno ao que o que acontece com esses seres humanos para terem a capacidade de adentrar uma caverna com fogo. Imagina o fogo se mexendo. E o que se fala hoje, esse local, a qualidade do eco, batendo palma para mudar o batimento cardíaco, utilizando determinados vegetais para alterar o estado de consciência, algo de xamã, para mudar o estado. Por isso o Réveillon hoje é um despertar. Esse foi um momento mágico. Mágico, sim, transformador. Olhem isso. Agora nós já estamos em Chauvet, também na França. Olha a qualidade disso. Agora, Chauvet, você tem passagens de pessoas num spread de 10, 11 mil anos a 49, 50, 51 mil anos. Imagina esses caras passando por lá 10 mil anos depois e fazendo o desenho em cima do outro. Por quê? Tipos de animais, rinocerontes, elefantes, claro que o boi, né? Nós nos vestíamos do boi, nós nos alimentávamos do boi, portanto, nós colocamos nos nossos altares o boi, ou seja, um símbolo com chifres, o simbolismo. Então, o que quer dizer os chifres? O demônio? Não. Por isso Ligação com Deus, não é que você falou? Exatamente, Michelangelo Buonarroti. Você está fazendo a lição de casa, Marta. Muito bem. Então, quando você vê Moshe feito por Buonarroti, tá? Você vê que ele está com chifres. É a ligação divina. Por isso que nós temos o shofar. Olha o simbolismo do shofar. A ligação do chifre, né?
que é também uma galhada de um alce. Galhada me lembra galho, simbolismo da árvore. Olha a mistura de culturas. Quanto mais alta está uma árvore estrondosa e forte, as suas raízes estão no fundo. Se ela pode chegar nos céus, ela tem que estar no mundo inferior, ou seja, inférios, inferior, inferno, no fundo. E ela é o meso, a ligação do superior para o inferior. Olha a magia disso, gente. Tá? E ali a gente tem o pri, o fruto divino, a árvore do conhecimento, a árvore da vida. Por isso que é uma galhada, uma galhada. Eu não sei se vocês estão assistindo no Netflix a quantidade de filmes hoje que a Netflix está bancando, de filmes no norte da Europa. E a maioria deles são filmes contemporâneos, trazendo o dia a dia com mitos antigos de deuses chifrudos. É fantástico. Você vai pegar os dinamarqueses, belgas, é muito legal, principalmente o que aconteceu, né, na Floresta Negra, e o que acontece ainda em termos de culto, que é um local de iniciação de sociedades secretas. Mas isso não é de hoje, né? Lembram? O filho, quando chega aos 12, 13 anos, ele vai para a floresta matar o seu primeiro animal. Isso é uma iniciação. O que é iniciação? O estado do meio, medo, controlar o medo. Por isso que nós temos o médico, por isso que nós temos o remédio, remediar, o equilíbrio, né? E aí, olhem isso. O que se fala aqui foram vários grupos que passaram por aqui. Vocês estão vendo cavalos juntos com rinoceronte. E nós estamos falando na França. Tem rinoceronte na França hoje? Acho que não, né? Então, são milhares e milhares de anos de percepção. E o que vocês estão vendo aqui é um culto. Um culto do que o nosso cérebro viu enquanto vida, a mente começou a organizar e simbolizar, significar, significante, significado, significante, signo, simbolizou, símbolos, juntar tudo. O que é o contrário de símbolos, né? Diabolos, diabolos é o divisor, dia da semana, diabolos, grego, separa tudo. Símbolos, sim, juntar tudo, símbolos. Então, os símbolos traz para nós tudo isso. Então, esse momento, eles não estavam, já falei isso para vocês, só que eu já quero firmar. Esse primeiro pintor, ele era um xamã, ele era um rabino, ele era um mágico, ele era um padre, ele era um sacerdote, sacro. Ele tinha ligação com o divino, ele era um só com o universo. E o que ele fazia aí? Ele desenhava o animal que daria vida, alimento, que cobriria ele no inverno e alimentaria ele e aos seus. Então, ele percebia. Lembra um filminho Avatar? É mais ou menos isso. Quando a menina ela mata o animal e ela profere uma brahá, uma oração. Naquele momento é um momento mágico. Olívia, uma pergunta. Eu estou olhando esse desenho, essa parede, e eu vejo que, mesmo sendo de épocas distintas, as tintas tipo, são bem parecidas, né? Tipo, você pode ver que é parecido. De usar a mesma técnica. Não sei, porém, né? Você veja que tudo isso que eles estavam usando, qual que é o que você vai usar o que você tem à mão, né? Então aqui basicamente você está vendo carvão vegetal. Você vai ver daqui a pouco. Você está fazendo. Eu acho que nós ensaiamos bem a nossa aula, viu? Foi boa a nossa reunião de manhã para a gente fechar tudo. Que você, o legal é que nada como um artista, você está trazendo antes a notícia e você está me ajudando. Está muito legal. Você está percebendo o que vocês percebem aqui, que é algo muito parecido, porque a base, nesse caso, é
carvão vegetal. Mas se preparem, tá? Vocês ainda viram nada. Mas o que eu quero que vocês guardem, lembra o motivo do nosso modo agora? Esses caras se sacaram. É o que a gente tem que fazer hoje. Lembra que o tema também aqui é de pandemia. Então a gente tem que se sacar. A gente tem que se réveillon. A gente tem que se rever. A gente tem que se descobrir. Principalmente uma palavra agora iniciática. Você tem que despertar. Que é o que quer dizer réveillon. Despertar para um novo ano. E o novo ano habita em você. Vejam, olha isso. Ainda chover. Olha a qualidade desses desenhos. É impressionante isso, gente. Ficou muito legal essa pessoa na frente, não ficou legal? Olha a viagem. Imagina o que esse cara, essa mulher, esse ser está sentindo, estando dentro dessa caverna, com uma luz focada e ouvindo simplesmente a sua intuição. O que é ouvir a sua intuição? Ouvir o seu batimento cardíaco. Ouvir a vida em si. Ouvir a vida em você. Se transformar. Perceber que esses signos estão se transformando em símbolos. E aí é um momento réveillon, despertar, transformador. Porém, e agora, Marta? Olha essa explosão, né? Olha isso. Que belas cores. Por que eu trouxe isso? Porque nós estamos vendo. Vocês estão vendo que aí à frente de vocês, vocês estão sentadinhos, vocês estão vendo as cores, não estão? Olha que legal. Mas, olha o que vocês não veem. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tudo isso está acontecendo com vocês. Vocês, conosco. Vou falar de mim. Vou usar o pronome possessivo. Eu só consigo ver esse spread. Eu só consigo ver, tá vendo? De 400 a 700. Frequência de onda. É só o que eu consigo. Agora, todo o restante dos outros 6 níveis estão acontecendo o tempo todo. Claro que o raio gama é o que fez o mais importante no mundo, o Hulk. Lembra o Hulk? O Hulk ele foi bombardeado de raio gama e virou ele. Não, o raio gama, gente, é o que mata câncer e o que nos mata também, né? O raio-x, ele faz com que a gente utilize para ver se um osso está quebrado. Porém, ele também mata, né? Ultravioleta, opa, tá? Olha, infravermelho, opa, é bem pertinho da gente. Quando você está medindo o espaço, você sabe se uma galáxia está se distanciando ou mais perto. Se ela está indo embora, ela tem a cor azul. Se ela está ficando parada e perto, ela é vermelha. Estão entendendo o que são notas musicais? Opa! Cor, nota musical, é a mesma coisa. Vocês só estão vendo isso porque é luz visível. Agora, como ver o micro-ondas? Quando eu vou fazer comida, tá? E aí, vocês estão me ouvindo? Ondas de rádio. Tudo isso, lembram que eu falei antes? Eu falei, né, Mordecai? Nossa aula de óptica, lembra disso, cara? Tudo está irradiando o tempo todo. A frequência, Não o é? efeito, a Lembra, ambulância, querido? sim, a ambulância se afastando, efeito Doppler, você vê o Olha, som. efeito Doppler frisou. Lembra? E, gente, tem que falar óptica. Se for ótica, é orelha, tá? Otorrinolaringologista, lembra? A aula de física é óptica, que tem a ver com a visão, tá bom?
Então, o que ele quis falar agora, o efeito Doppler-Frisot, que é a ambulância, é aquele som que é assim, ó. Entenderam? É isso aqui, ó. Isso é o efeito Doppler-Frisot. Nossa, cara, eu lembro quando eu vi isso na primeira aula, eu nunca tinha ouvido isso. É fantástico, não? Ah, eu tenho saudade desse tempo. Foi legal, foi muito bom. Aprendi muito, me ajudou, me ajuda muito até hoje. Então, o que nós não vemos é muito maior do que o que nós vemos. Muito maior. E aí vamos nós. O que nós estamos vendo é transformado pelo sistema que nós estamos em um mundo semiótico, o mundo dos signos e símbolos. Com o tempo, o cérebro foi criando a mente, o pensar as personas. E aí nós vamos entrar em consciência, inconsciência, subconsciente, id, ego, superego, todas essas divisões que nós temos hoje. Porém, essa irradiação, esse ser pensante, advém não da disciplina, não da multidisciplina, não da pluridisciplina, não da interdisciplina, mas sim da transdisciplina. Não inter, transdisciplina. É tudo junto. Claro, você tem que pagar a conta de luz, mas é tudo junto. A minha baixou, tá, gente? E aí, olha que legal. Lá no fundo, estão vendo? Eu jogo futebol aí todo dia de manhã. Mentira. Lá no fundo, vocês estão vendo uma caverninha lá. Olha, vamos entrar. Não entrei. Por quê? Porque para você analisar uma caverna dessa, tem todas essas pesquisas e pesquisas e pesquisas. Aonde? Antropologia e paleontologia. É lindo. Os caras só lidam com fato. Fato, fato, fato. Mas não tem jeito. Tem que falar de magia, mas magia enquanto fato. Ou seja, magia enquanto fato, eu uso muito um nome, xamanismo. É o xamã. É onde ele entende a horizontalidade, mas parte para a verticalidade. Perdão. Vejam isso. Isso é uma caverna, gente. Tá? Altamira, essa cueva, tá? De Altamira, na Espanha. Foram descobrindo salões, catedrais. É inimaginável eles entrando, esses homo, entrando e fazendo isso dentro, sobrevivendo ali. Quantos se perderam, morrendo, mas quantos conseguiram transdisciplinarizar? Quantos conseguiram encontrar Hashem? Quantos conseguiram se encontrar com Deus? Olha a troca interna desses úteros, dessas cavernas, dessas grutas, desta cueva, sim? E aí, gente? E agora, Marta? E agora, gente? É isso, vou pôr na minha parede um negócio assim. Que bonito, essas Claro. coisas. Fazer aqui em casa. E aí? Olha. Agora, isso é óxido de ferro, não é sangue, não. Tá? Alguns, matou-se muita gente há 600 anos atrás para conseguir fazer o cristal vermelho. Olha isso, tá? Nós estamos falando das duas ilhas ao lado de Veneza, né? Então, nós estamos falando aqui de milhares e milhares, aqui no caso, em torno de 17 a 19 mil anos atrás. Tá? Olha isso, gente. Olha essa pintura. Agora, sintam um respeito. Não é que ele estava em campeonato para fazer o mais bonito. Ele está ali criando um ser vivo, qual ele caçará para sobreviver. Ou ele já caçou, está colocando ali como ele vivo.
Não existe a distinção entre esse bisonte desenhado e o bisonte vivo. São a mesma coisa. É difícil sentir isso, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês terem atenção. Terem atenção. Atenção pode ser com C cedilha ou com S. Existem os dois, tá? Pode ser uma tensão elétrica ou uma tensão mental. Sintam esse animal. Olívio, olha como ele dá um volume com essas pedras, né? Com essa cor, fica meio de volume, assim, parece que, né? Tem as pernas, vai para o fundo. Olha que interessante. Eu quero que você veja uma coisa agora, Marta. Uhum. Ele, presta atenção, ele está respirando. Ele respira. Ele está ansioso, ele quer se mexer, e ele está nos olhando, ele nos fita, ele nos escruta. Esse animal sabe os nossos segredos. Nós estamos dentro de um útero, de uma caverna, com tochas, palmas batendo, pés batendo, mudando o nosso nível de ciência, consciência. Gente, essa foi uma menina. Esse texto não vou ler, eu vou mandar para vocês, que ele é muito bonito, que eu peguei de uma colega, não conheço ela, eu achei tão bonito, tá? Da Aline Curi, tá? Engraçado que ela é Curi, né? Todo Curi de origem árabe, que dá origem à palavra cura, quer dizer que ele tem um padre na família, tá bom? Pode ser escrito com Y, com U só, ou com O. Quem tem Curi na família que teve sobrenome, teve na família um padre. Isso eu vou querer mandar para vocês, é uma colega lá, nem sei se ela está ainda professora adjunto, eu achei na internet, não consegui ir muito atrás dela, tá? Mas eu achei bonito, eu quero passar depois para vocês, tá bom? É um texto bonito sobre essa matéria. Agora, isso eu quero que vocês ouçam, né? The word is, love and life are deep. Maybe as his eyes are wide. O mundo é, o amor e a vida são profundos, talvez tanto quanto seus olhos sejam vastos. Esse é de um conjunto, é uma banda canadense chamada Rush, tá? E esse é o título dessa música, chamado Tom Sawyer, feita pelo Max Twain. Ouçam essa música e ouçam essa letra. Na hora que ele fala, né, baby, as is are wide. Olha isso, gente, né? Quantos seus olhos sejam vastos. Tá anotando, Marta? Eu não vou tirar ainda. Avisa quando. Não é lindo? Love and life are deep. Deep. Não. E agora ele começa the word is. Ouçam essa música, tá? Tom Sawyer, do Rush. E aí eu trouxe para brincar um pouco, gente. Isso é a vida. Não para. Olha para o centro. Não dá. Olha para o centro. Não dá. E aí, encerro aqui. Espero que vocês tenham suspirado. Tem uma parte dessa letra também que ele brinca com as palavras spirit e spit. A palavra cuspe e a palavra espírito. Nessa mesma letra aqui do Tom Sawyer. É muito legal, gente. Bem, a sequência que nós vamos ter, lembram? Cimabue, Leonardo, Poussin, Modigliani, Picasso, Malfatti, Segal, Portinari e Banksy. Tá? Deixa agora aqui. Aqui. Oi. Tá bom o horário. Temos ainda 15 minutinhos, certo, Val? É isso, mais ou menos?
para bater um papo. Posso fazer uma pergunta? Não, não pode fazer pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte, tanto em termos físicos, quanto em termos de habilidades, quando você fala em pensamento matemático, por exemplo, o quanto que essa história toda humana nos dá um norte do nosso futuro enquanto espécie? Quando a gente pensa que todas as nossas habilidades já foram desenvolvidas, assim... Não, que parece. Então, assim, o que... Não for. Tá. Desculpa. Não, assim, então, o que eu queria saber, assim, o que a gente pode projetar para frente? Entendeu? O que essas mudanças físicas, cerebrais e habilidades nos dão um norte enquanto espécie, enquanto descoberta? Quer ver que legal? Olha a brincadeira. Você foi filha da mãe agora, hein? Tá bom? Você foi bem filha da mãe, tá? Agora não, sempre eu sou filha da mãe. Da minha mãe. Eu estou falando palavrão, gente. Estou xingando a Cláudia, tá? Ó, ela está falando de futurologia e é muito legal essa matéria. Tem pessoas que só estudam isso hoje. É muito legal. O Olívio sabe algumas coisas da vida, tá? Mas o que eu não sei é infinito. Olha que legal. Tudo que você pode sonhar é possível fazer. Mas, Olívio, eu sonho em me teletransportar para Marte em 1 segundo. É possível. Mas, Olívio, quando? Isso eu não sei. Conforme for, acredite, amanhã. Porque o que eu tenho percebido com colegas que estão desenvolvendo esses assuntos é como falar do ciclotron. Já ouviram falar? Fica na Suíça. É o maior equipamento do mundo, tem 27 quilômetros, né, de circunferência. Já se transforma chumbo em ouro. Só que custa muito, já se transforma há mais de, acho que 24 anos, tá? Só que custa muito mais caro do que o ouro transformado, porque você muda o elemento químico, a quantidade de elétron, aí ele se transforma, em vez de chumbo, ele vira ouro, tá? Eu estou sendo bem superficial, tá? Estou falando da tabela periódica. Então, o que os alquimistas faziam era transformar o chumbo em ouro. Eram charlatães? Não sei. Então, talvez há 600, 700 anos atrás, por causa de palavras mágicas, olha aí, Cláudia, a palavra é uma vibração. Nós estamos buscando aqui, lembram, quando Moshe desceu a primeira vez do Monte Sinai, as 2 tábuas tinham 23 letras, ele as quebrou. Voltou, conversou com Deus. O cara conversou com Deus. Como é possível ouvir a voz de Deus? Claro que tem toda uma mística que falou através dele, né? A sarça ardente, que não dá para ouvir a voz de Deus. Imagina, você está ouvindo a voz antes do universo ser criado, que eu não sei o que é. Tá? Então, o som... As 2 tábuas que desceram depois só vieram com 22 letras. Perdemos o telefone de Deus. Então, existe uma palavra perdida que todas as sociedades secretas buscam. Quer ver aqui agora? Eu vou pedir um favor para vocês. Ó. Por favor, todo mundo coloca a mão assim na tela, assim, à distância. Por favor, todo mundo coloque, por gentileza, tá? Quem está com a câmera ligada, eu vou pedir que coloque também, tá bom? Tá. Pode abaixar. Obrigado. Imagina se eu chego aqui e falo, porra, eu quero que todo mundo coloque essa merda de mão aí levantada aqui agora. Opa! Será que vocês iam fazer isso? Obrigado, Paty, obrigado. Existe uma palavra em português, 2 palavras em português que são mágicas. Em qualquer lugar, por favor. Você se dá uma submissão, o outro aceita você submisso e enche teu copo. Ele faz o que você está pedindo. Aí você fala, olha que palavra estranha, eu sou obrigado. Olha a palavra que eu uso, obrigado. Eu gosto de usar muito grato.
porque eu não gosto muito de usar a palavra obrigado, porque senão eu estarei obrigado. Eu, enquanto judeu, gente, se eu juro, eu juro. Por isso que a grama é o grama. Aonde eu quero chegar com isso, Claudinha? Então é possível tudo. E o que nós sabemos, perto do que é possível, não dá para mensurar. Pelo que eu tenho estudado a história enquanto história, não história da arte, o que nós descobrimos até agora é insignificante. Sabe quantas palavras eu realmente cheguei até a origem dela até hoje? Uma. A palavra oração. Como assim, Olívio? Oração vem de orare. Orare vem de or. Or quer dizer o quê? Boca. Quando eu falo or, ó, a letra O. Foi a única palavra que eu consegui chegar na origem dela verdadeira. Eu não consegui chegar na origem da letra O. Eu não consigo fazer M. Assim, talvez, ó, M. A palavra I. I. A única palavra que eu consegui chegar dentro dela foi oração, que é o formato da boquinha O, tá? Então, Cláudia, tudo é possível. Quer estudar isso profundamente? Teoria da complexidade, matemática. Você deve ter estudado isso, né, Mordecai? Isso é lindo. Só que não fecha nada, não pode fechar. Não pode fechar, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Ó, se vocês aguentarem, depois que acabar esse curso, eu vou puxar uma aula a mais. A aula de terça-feira, Carol, com aqueles textos. Eu tive o prazer de estar 2 vezes, uma foi numa banca, com Edgar Morin. Sabem quem é Edgar Morin? Anotem esse... Ai, Bebé, você conhece Edgar Morin, Bebé? Anota. Você precisa conhecer. Todos vocês, Edgar Morin. Tá? É um judeu que vai fazer 100 anos agora no melhor mês do ano. Vocês sabem qual que é o melhor mês do ano? É julho. É o leonino otário falando, né, Bebé? Ó nós, a outra leonina de julho. Você faz dia 22, né? Dia 22, dia 21? 24? 20, eu faço dia 23, então é. Então, gente, eu vou trazer para vocês um livro que eu estudei dele. Olha o título. Aprender a Aprender. Leiam. É louco, é muito louco. Aprender a ser, aprender a conviver. Conhecer a conhecer. É louco isso, Mordecai. Esse cara é sensacional. E ele está com 99 anos e está mandando ver, cara. Ele é fantástico. Ele fez um trabalho na ONU, né, para a educação, para ele que fez o trabalho. E a pedagogia dele se ensina hoje em muitos países, né? Esses 4 pilares da educação. Exatamente. É aonde, porque a minha base do meu conhecimento, olha o que eu falei, que otário, a base do conhecimento que eu tenho, ela é transdisciplinar. Então, eu fiz até no 2019, junto com o grupo do CETRANS, qual eu tive o prazer de fazer um trabalho junto o ano todinho de 2019, foi muito legal, com esse grupo todo internacional, tanto que está tendo agora, né, no México, um grupo transdisciplinar, qual eu tenho o prazer de fazer parte, onde Morin também faz parte, tem um grupo grande de físicos, né, que a gente precisa disso, né, Mordecai? A física, ela abre muito esse leque para a gente, né? Porque eu estudo... Esse Edgar Morin, ele é um historiador, ele é um filósofo, ele é um... O que ele é? Eu diria que ele é um ser transdisciplinar, tá? Que em 1970 criou-se o Manifesto Transdisciplinar em Portugal. Isso foi, eu não lembro agora se foi no Porto ou em Lisboa, mas foi em novembro, às 5 horas da manhã. Não lembro, gente. Eu sei que foi em 1970, em Portugal, que criou-se o pior que eu lembro, acho que foi em novembro. Putz,
a mente é estranha, né, gente? É um problema, às vezes, não esquecer. É um problema, acreditem. É um problema, porque você lembra das coisas ruins também, né? Então, a boa memória, às vezes, não é tão bom. Opa, engoli seco. Olha o espelho funcionando. Olha o espelho, olha as sombras aparecendo. Para, Olívio, para, fica na tua. Então, eu acho que ele é mais um sociólogo, viu, Bebé? Ele tem várias formações, mas a base dele não é inter, é trans. Tá, é trans, é TD, transdisciplinar. É muito legal. Agora, esse livro, acho que no caminho que você está buscando, que é a mistura de... Você é psicóloga de formação, não é isso? De formação, e eu atuo há 25 anos na medicina chinesa. Então, olha, aí é que está o ponto, né? Porque com cabala. Olha, isso é a mistura disso. Então, medicina chinesa, você entra em Lao Tzu e Kung Fu Tse. Você pega as duas, a parte política e a parte filosófica. Na Kabbalah, então, olha a mistura. Aí é lindo. Agora, Mohan, você vai ter um berço ali para se deitar e para ficar embriagada. É muito legal, muito legal. É interessante, eu queria fazer um paralelo, só um momento, quando você mostrou a figura daquilo que a gente pode ver, que é tão pouquinho, perto de tudo que a gente não alcança com os nossos órgãos do sentido, né? Que a gente pode ver muito pouco, ouvir muito pouco, né? Sentir muito pouco, e tem uma gama enorme. Na Cabala, a gente fala isso, né? Que a gente, na verdade, conhece o 1%. Quando você começa a estudar esse outro mundo que você não pode tocar, ele chega a ser 99%, e aí você viaja, aí você vai, né? Entendeu? Eu queria completar o que ela está falando, que justamente, porque eu pensei nisso, será que é porque a gente usa 10% do cérebro? Se a gente usasse mais, a gente veria mais? Não. Acho que Martinha, não. a gente não usa 10%. Não. Pelo que eu estou entendendo hoje, é muito menos. Nós podemos ter picos de... em primeiro lugar, não é possível a gente chegar... essa conversa nossa, lembra que a gente falou logo nos nossos primeiros encontros? A gente só consegue transportar os signos e os símbolos 30%. Se são pessoas íntimas que convivem, talvez consiga um pouco mais de 40%, mas acho que a maioria de pessoas que trocam vai entre 10% e 20% de troca semiótica linguística. É muito pequena essa troca, porque a minha fala ela é rápida, então eu não estou pensando exatamente no que eu estou falando. Eu não posso pensar, senão não tem essa velocidade. E aí vocês, no mundo que a gente vive hoje, vocês precisam entender o que a Cláudia quis dizer. A gente está em determinados certos limites, que ela também tem razão. Muita coisa foi feita, tá? E conforme for o ser, ele não vai ter limite para dar um salto. Mas essa questão, você tem que ter uma mente plástica. Se a tua mente for dura e você achar que está... É como qualquer artista. O artista que achar que está pronto, ele pode falar, estou pronto agora. Geralmente o artista acaba a obra por cansaço. Ele não acaba a obra porque, não, agora ela está pronta. Não pode acabar, porque se acabar, acabou a existência. Isso é Kabbalah. Lá vou eu de novo, vai. Olha só, os cabalistas da cidade de Toledo, do século XII, eles choravam para encontrar um mapa para Deus. Cidade de Toledo, tá? Século XII. É o contrário que acontecia com os cabalistas, tá? Em Worms, na Alemanha. São outros cabalistas que faziam perto dos Pirineus, na França. A grande chave para se estudar Kabbalah é entender que é mentira, não é Kabbalah. São Kabbalahs. Depende da época que você está estudando. Se você for estudar o primeiro judeu que escreveu o primeiro dicionário, que é ano 1000, Rashi, você vai entender que a Kabbalah dele é diferente de Ramban. Estou falando Ramban Moshe Ben Maimon, não Narnias, tá? Não, que tem o Ramban com M e tem o Ramban com N, tá?
Tem uma distância ali. E aí você precisa ver que tipo de Kabbalah que você está estudando, né? E a Kabbalah que a gente tem hoje foi graças a Gershon Scholem, tá? Vem dos anos 40, 30. Tá? Se você pega... Quem ocupa a cadeira dele hoje é Michel Liddell, que a Carol conhece o cara, né? O cara me liga toda noite. Ai, como eu gostaria disso. Eu não conheço ele. Deve ser... Carol conhece, é um cara legal, imagina, um cabalista desse ligando para mim à noite. Eu atendo o tempo todo. Que mais, gente? Que mais? Que hoje a gente tem... temos 3 minutos, tá? Eu espero que... Eu passei para vocês que o que mais importa hoje é o momento mágico, que a gente quebra, tem que quebrar, a mente tem que ser plástica. O que a gente sabe é bacana para a gente viver na vida, é legal. Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, tem que sabe, tem que ser, em primeiro lugar, acho que quando você jura, eu não sou religioso, eu nunca serei, tá? Mas quando você jura, você jura. É judeu falando, certo, gente? Falou, tá falado, não tem conversa, ou então não fala, né? Então, a palavra tem que ter peso, ela tem que ter peso. Olívio, só mais uma coisinha. Não, estamos abertos ainda para... É o Val que vai encerrar hoje. Você acha que esse despertar, a base é o conhecimento? Não é o conhecimento. Olha que legal. A gente estuda... Olha, puta, te adoro, bebê. Olha só. O Da'at, o conhecimento, que nos leva a Chokhmah, que é a sabedoria, tudo isso é lá em cima, no topo, para a gente ter a coroa. A vestir a coroa. No momento que você está coroado, que você entendeu a lógica toda, quebra a lógica e joga fora. Por isso que a palavra poder vem de pote. Potere, está guardado aqui. Quando você adquirir tudo isso, é o momento da loucura. Quebra o pote e parte. Esse é o momento da morte. É o momento da transição. O corpo não cabe mais no corpo. Então, não é... O conhecimento ele se faz necessário nesse momento. O que a Bebé falou, pegou, Claudinha? E não esqueçam, a mente ela tem que ser plástica. Se vocês estão com um problemão, acreditem, o maior problema seria não ter problema. Nós somos o tamanho do nosso... Não é autoajuda, hein? Nós somos o tamanho do nosso problema. Não queiram problemas pequenos. Problema pequeno é ser pequeno. Chegou na hora, vai. Val, é isso aí? Que o Val tem que ir embora, ele está sozinho na Embraca, tudo escuro. Imagina se ele cai na piscina. Que delícia. Um beijo. Vai, liguem o som, liga todo mundo o som aí para dar boa noite. Olívio, só a última coisa, que belos olhos você tem, hein? É falso. Tem uma conexão agora. É lente de contato. E nada, que belos olhos. Deu para ver bem hoje, que belos olhos. Isso é Nelly, não, apesar que é do Olívio, né, do meu pai, né? Lembra do Gene, o Y? Eu lembro. Belos dos olhos. dois ali. Mas obrigado pelo elogio. Gente, liga o som, todo mundo aí, liga, não dá para ligar o som? Liga todo mundo. Tá ligado. Sasha, eu quero ouvir ligado. Aí, ó. Leni, você aprendeu bastante hoje? Lenio despertou? Lenizinha? Despertei, meu amor. Despertei, adoro Que legal, esse olha que som. legal. Esse jeito Valeu. Ó, ele falou de Toledo, a gente estava lá. careta.